Os compostos carbonílicos são aqueles compostos que possuem o grupo carbonila, carbono, fazendo ligação dupla com o oxigênio. Vamos ver quais as reações que esses compostos fazem. A carbonila caracteriza-se por fazer reações onde ela sofre adição. Portanto, os compostos carbonílicos sofrem reações de adição. Nessas reações, a ligação π entre carbono e oxigênio, veja que a ligação π é a segunda ligação feita, ela é quebrada. E nessa quebra, o reagente incorpora-se na cadeia, que até então é uma cadeia de um aldeído ou de uma cetona. As reações que aldeídos e cetonas podem fazer são diferentes das reações que os alcenos fazem. Veja que os alcenos também caracterizam-se por fazer reações de adição, por terem insaturação em sua cadeia. Mas aldeídos e cetonas só têm uma reação comum com os alcenos, a hidrogenação catalítica. Mesmo assim, a hidrogenação nos aldeídos e cetonas pode ocorrer por meio do uso de hidretos. Nesse caso, utiliza-se o hidreto de alumínio e lítio ou o borohidreto de sódio. As reações de adição com HCN, com derivados de amônia e com compostos de Grignard são específicas para os compostos carbonílicos. Veja que alcenos não sofrem essas três últimas reações. E quebrada em 2 pontos. Lembre-se que uma ligação π ela é lateral, ela passa por fora. A ligação que passa por dentro, no eixo dos átomos, é chamada ligação sigma, é a primeira que é feita. A ligação π, ela passa por fora. Na carbonila, temos uma ligação dupla entre carbono e oxigênio. O oxigênio, sendo mais eletronegativo, puxa esse par de elétrons para ele. Portanto, existe uma densidade eletrônica muito alta em torno do oxigênio. Uma baixa densidade eletrônica em volta do carbono. Isso faz com que o oxigênio seja parcialmente negativo e o carbono seja parcialmente positivo. Dessa forma, quando a ligação π se rompe, o oxigênio fica sendo um centro negativo e o carbono um centro positivo neste intermediário que chamamos carbocátion. Afinal de contas, neste momento, o oxigênio está ligeiramente positivo. A carbonila ela é mais estável nas cetonas que nos aldeídos. Por quê? A carga é melhor distribuída quando você tem grupos doadores de elétrons. Veja, estou falando de um carbono carregado positivamente. Se ao redor dele você tem doadores de elétrons, então aquela carga positiva que ele tem, ele acaba não sentindo tanto. Os grupos alquila são doadores de elétrons. Quando você está numa cetona, o carbono está entre 2 grupos alquila. Há 2 carbonos, um de cada lado, fora a cadeia que pode começar ali. Já os aldeídos, nos aldeídos, sempre o carbono da carbonila terá de um lado um grupo alquila, mas de outro lado ele terá apenas um hidrogênio. Portanto, a distribuição de carga não fica tão legal. Ele só tem um grupo doador de elétrons de um lado. É por isso que a carbonila dos aldeídos é menos estável que a carbonila das cetonas. E qual é a conclusão disso? Reage mais quem é menos estável. Lembre-se sempre disso na química. Portanto, as cetonas terão reações com maior dificuldade do que os aldeídos. Devemos entender, portanto, que na carbonila o carbono é eletrofílico, porque o carbono ficando ligeiramente positivo, ele irá ser um cara que gosta de carga negativa, ou seja, eletrofílico, amigo de elétron, amigo de carga negativa. E quem gosta de carga positiva vai procurar esse carbono. Portanto, ele será atacado por reagentes nucleofílicos. Já o oxigênio ficará parcialmente negativo. Ele terá
pares de elétrons adicionais ali nele, o oxigênio da carbonila, e, portanto, estará ali para oferecer um par de para um composto que esteja precisando. Por exemplo, um H+, que precisa de um par de elétrons, irá procurar esse oxigênio. Como ele apresenta par de elétrons disponível, podendo oferecer par de elétrons, nós dizemos que ele é um oxigênio básico. Um reagente nucleófilo, ou seja, um reagente que possui carga negativa e, portanto, gosta de carga positiva, ele vai atacar o carbono da carbonila. Mas é a primeira etapa, lembre-se disso, a primeira etapa é que determina qual é o tipo de uma reação orgânica. Por isso, as reações com aldeídos e cetonas são chamadas reações de adição nucleofílica, porque há um ataque nucleofílico no primeiro momento, onde o nucleófilo se adiciona naquela ligação com o carbono que ele ataca. Veja bem, aqui o que existe? Uma carga positiva. Então esse carbono, estou representando aqui, ele vai ter, ele quer fazer uma ligação, não que ela existe. O par de elétrons ele está aqui, no oxigênio. Eu estou representando aqui o intermediário que existe na reação. Então se lembre, o carbono está positivo, por isso esse intermediário se chama carbocátion. O oxigênio tem de fato aqui um par de elétrons. E aqui está representado que o carbono quer fazer uma ligação. E é aqui que vai entrar o nucleófilo. Esse nucleófilo pode vir da onde? Ele pode ser o hidrogênio de uma molécula de H2. Também pode atacar esse carbono o ânion hidreto, que é utilizado também nas reações, como foi falado aqui, quando se quer hidrogenar a carbonila. Outra situação possível é o ataque de uma molécula de cianeto de hidrogênio, onde o cianeto será o nucleófilo. Também pode ocorrer aqui o ataque nucleófilo vindo de um composto de Grignard ou de um derivado de amônia. Reações com compostos de Grignard e derivados de amônia serão objeto de aulas específicas. O que nós veremos agora, com as moléculas em 3 dimensões, são as reações de hidrogenação e a reação com cianeto de hidrogênio. As reações orgânicas podem parecer difíceis, mas você deve entender o mecanismo para cada função orgânica e perceber que isso vai se repetir, vai haver um padrão. E a partir do momento que você está estudando algo que tem um padrão, você não pode chamar isso de difícil. Aqui nitrogênio, carbono e hidrogênio, HCN. Então, como nas reações dos compostos carbonílicos ocorre, haverá a quebra da ligação π. A ligação π aqui não está bem representada. Ela, na realidade, é uma ligação que passa por fora e, portanto, ela tem 2 pontos de quebra. Em cada ponto de quebra entrará uma parte do reagente. O que podemos perceber claramente, sendo mais eletronegativo, puxa os elétrons da dupla ligação para ele. Portanto, o oxigênio aqui é parcialmente negativo e o carbono parcialmente positivo. No reagente temos o hidrogênio como parcialmente positivo e o grupo CN parcialmente negativo. O reagente busca, na primeira etapa, o núcleo, a carga positiva. Há um ataque nucleofílico. Logo após esse primeiro ataque, o hidrogênio positivo busca o oxigênio e forma então o grupo OH lá na outra ponta. No final, temos uma estrutura como essa, onde o grupo CN se incorpora aos 2 carbonos e também a hidroxila aparece, onde é uma função mista. É uma reação de adição, pois o reagente é totalmente incorporado ao substrato, e é a adição nucleofílica, pois o primeiro ataque é nucleofílico. O etanol pode reagir com o H2. É uma reação comum aos alcenos que os aldeídos também têm.
a única reação comum entre os compostos carbonílicos e os alcenos é a hidrogenação. No primeiro momento, a ligação π entre carbono e oxigênio é quebrada. Abre-se então neste carbono uma ligação e no oxigênio também uma ligação. O detalhe é que o oxigênio, já na molécula do etanol, ele é parcialmente negativo, pois sendo mais eletronegativo, puxa o par de elétrons para ele, e o carbono fica parcialmente positivo. Então temos aqui um carbocátion. Esta molécula de H2, considerando molécula por molécula, uma molécula de H2 se aproxima do carbocátion. Sabemos que há uma polarização instantânea. Por frações de segundos, é possível que o par de elétrons esteja mais perto de um átomo do que do outro numa molécula apolar. Neste momento, temos um hidrogênio mais positivo e outro mais negativo. Aquele mais negativo se aproxima do carbocátion. Nesse momento, a polarização está aumentando e a molécula é rompida, ainda mais com o uso do catalisador. Neste momento, o hidrogênio é capaz de se incorporar ao substrato. O que ocorre é que após o rompimento da ligação, essa é a situação. Mas o hidrogênio que aparece é então capaz de fazer uma ligação com o carbocátion. Num segundo momento, o oxigênio, parcialmente negativo e com uma ligação a fazer, vai atrair a parte positiva que sobrou do reagente. Ou seja, sobrou um H+ aqui. O oxigênio, sendo básico, vai atrair o H+ para ele, formando então uma ligação com este hidrogênio. Teremos então a formação aqui do etanol, ou seja, o aldeído, sofrendo hidrogenação, vai produzir um álcool, neste caso um álcool primário. Na realidade, sempre que você faz a reação de um aldeído com hidrogênio, produz-se um álcool primário, pois o OH formado estará no carbono 1, carbono da ponta, necessariamente, então, um álcool primário. Há um detalhe muito importante. Ao invés de usarmos o hidrogênio, seria possível usar hidretos. O hidreto de boro e lítio é muito comum. Há também outras possibilidades. A questão é, o ânion, o hidreto, ele entraria buscando o carbocátion, uma vez que o ânion hidreto tem carga negativa, ele vai buscar o carbocátion e se incorporar. Mas a segunda parte da adição, ela não é feita com o ânion hidreto, e sim com uma molécula de água, que deve estar presente no meio. Devemos estar em meio aquoso. A molécula é que vai fornecer o H+, que vai buscar o oxigênio parcialmente negativo. Portanto, é possível fazer a adição de hidrogênio com o uso de hidretos, no caso dos compostos carbonílicos. Muito bem, então, há outras reações ainda para os compostos carbonílicos. Uma delas é a adição de derivados da amônia. Há também a possibilidade da polimerização dos aldeídos. E essas são as principais reações que ocorrem com os compostos carbonílicos.